E todas, sejam todos bem-vindos. Nós agradecemos a sua presença em nome da presidente do Instituto Zoravia Bettiol. Nós agradecemos especialmente ao professor Francisco Milanese, ao professor Rualdo Menegá e à bióloga Sandra Mendes Ribeiro por terem aceitado o nosso convite para esse encontro que intitulamos de Outras Possibilidades para as Florestas. Essa atividade marca o fim da temporada em que o Instituto apresentou a instalação Florestas em Chamas, inaugurada em 22 de março, como parte do projeto Portas Abertas para a Arte da 14ª Bienal Mercosul. Com a instalação, concebida pela Zoravia Bettiol, o Instituto buscou chamar a atenção, em forma de denúncia, dos incêndios... Ele não tem... É só para a câmera. Está ruim de ouvir? Não, ele não é para amplificar, ele é só para gravar. Então, a nossa instalação ela foi concebida pela Zoravia e o Instituto buscou chamar a atenção em forma de denúncia dos incêndios florestais no Brasil e no mundo, os quais acarretam várias e graves consequências negativas. Participaram da execução da instalação as artistas Clara Cury, a Elaine Veit, a Inês Pagnoncelli, a Márcia Balreira Souza, Rosane Moraes, Tereza Albano, Vera Matos e Verônica Daut. O fotógrafo Gilberto Perim fez o making-off do nosso trabalho. O músico da OSPA, Cosmas Grinissen, esteve à frente da trilha sonora criada para a instalação, e a iluminação esteve a cargo da iluminadora Carol Zimmer. O brilhante texto de apresentação da instalação foi assinado pelo professor Rualdo Menegá, e nós reiteramos, então, nossos agradecimentos, e agora eu vou passar a palavra para a Sandra, integrante do Conselho Superior da AGAPAN, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. Sandra. Boa tarde a todos. Prazer em tê-los aqui, num ambiente tão maravilhoso, né? Juntando a cultura e o ambiental. Aliás, foco da nossa querida e renomada artista plástica, Zoravia Bettiol. Muito obrigada, Zoravia, por tudo e por todos, né? Bom, agora, então, vou apresentar os nossos palestrantes. Rualdo Menegá, professor titular do Instituto de Geociências da URGS, doutor em Ciências na área de Ecologia da Paisagem, doutor honoris causa pela UPAB Peru, vice-presidente científico do Fórum Latino-Americano de Ciências Ambientais, Cátedra Unesco Unitwing. Meu neto me ensinou. Assessor científico da National Geographic Brasil, membro honorário do Fórum Nacional de Cursos de Geologias do Brasil, pesquisador do CNPq, membro da Comissão Internacional de História das Ciências Geológicas da International Union of Geological Sciences, presidente da seção brasileira da Internacional Associação Geotics. É isso, professor? É isso, tia. Professor convidado do programa de pós-graduação em sustentabilidade da Universidade de Lanús, Argentina. Co-líder para a América do Sul do projeto Geologia e Sustentabilidade do Programa Internacional de Geociências para a Cooperação Científica da Unesco e da União Internacional de Ciências Geológicas. Aí tem toda uma sigla, mas eu já falei. Atua em pesquisas nos Andes Centrais, Peru e Bolívia, e é coordenador de diversos convênios de cooperação internacional com universidades do Peru, Bolívia, Argentina, México e Inglaterra. Coordenou diversos projetos de pesquisa e tem mais de 200 publicações em revistas especializadas, livros e capítulos, tendo realizado mais de 550 conferências sobre seus trabalhos. Foi coordenador geral do Atlas Ambiental de Porto Alegre
e introduziu nesta cidade novas metodologias de educação ambiental por meio de laboratório de inteligências do meio ambiente urbano. Foi pioneiro nos estudos de epistemologia, geologia e de geoarqueologia no Brasil. Sua pesquisa sobre construção intencional em Machu Picchu, sobre as falhas geológicas, teve repercussões internacionais significativas. Professor Francisco Milanês é doutor em Educação e em Ciências pela URGS. Desenvolveu métodos de ensino para a visão complexa da realidade, aplicável a sistemas como cidades, agroecológicos e naturais, indicada para a banca, para prêmio no CAPES. Mestre em Educação em Ciências pela URGS, pela noção complexa de saúde. Especialista em análise de impactos ambientais pela UFAM. Especialista em práticas integrativas complementares em saúde, pela FEMESP. Licenciado em Biologia, pela URGS, bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela URGS, propositor do Desenvolvimento Sustentável, professor convidado da FLACAN, CES, Unesco, em Desarrollo Saludable, e na especialização em Educação Social e Direitos Humanos, FACED URGS, nos cursos de especialização em Cidades Sustentáveis e Inteligentes, e Nutrição, Alimentação Saudável e Empreendedorismo pela PUC-UOL. Professor no bacharelado em Planejamento Rural na CISAD, na URGS. Professor da FURG e UFFS em Agroecologia, Gestão Ambiental, Arquitetura e Urbanismo. Foi coordenador do Plano Rio Grande do Sul Sustentável. Presidiu a AGAPAN por mais de 100 gestões e, atualmente, é diretor científico e técnico da entidade. Conferencista em fóruns globais da ONU. Fellow Internacional e Fellow dos Companheiros das Américas. Autor de O Golpe do Terceiro Mundo e Alfabetização, e contribui em vários livros. Trabalha com saúde, educação, desenvolvimento sustentável, cidade e agroecologia, em cursos, em palestras e em pesquisas. Aos nossos dois professores maravilhosos, os nossos antecipados agradecimentos, e passo a palavra ao professor Roaldo Menegar. Boa tarde a todos e a todas. Não só uma alegria estar aqui, uma honra estar no ateliê da querida Zorávia, né, que sempre une, como disse a Sandra, a questão artística, né, com a questão ambiental. Agradeço a generosa introdução da Sandra, né, muito generosa, e estar aqui também com o Milanês, né, como numa conversa, né, sempre honroso, um cara que pensa a fundo a questão ambiental. E com vocês, é claro, né, é uma alegria estar aqui, muitos amigos, amigas, prestigiando esse momento incrível, né, que estava conversando com a Sandra, tudo que está acontecendo com as nossas florestas, e aqui no ateliê da Zorávia que nós estamos nos reunindo para pensar um pouco sobre isso, né? Nem Milanês, nem as universidades estão se movendo muito em relação a isso, né? Então, realmente, uma tarde especial para nós. Eu vou, na verdade, preparei um texto aqui para esse momento, né? Em que eu vou procurar mostrar a Amazônia como um universo hidroflorestal único, né? Isso porque, geralmente, quando falamos em Amazônia, ela é referida como o pulmão do mundo. Mas ela é uma floresta
latifoliada, que acompanha grosseiramente, né, a própria bacia do Rio Amazonas. Para toda uma geração do sul do Brasil, a Amazônia era tida como uma terra muito distante, recôndita, ainda a ser explorada e, entre aspas, civilizada. Nos anos 70, um projeto insano rasgou com uma estrada esta cobertura da terra, como os ticunas chamam. Com isso, eles renovaram lá nos anos 70 a ideia de que as riquezas naturais do nosso país devem seguir o destino colonial de 500 anos, de serem exploradas à exaustão. De lá para cá, essa cobertura tem sido cada vez mais devastada. Mas a Amazônia é uma das florestas mais impressionantes do planeta, não apenas por seu tamanho, sempre lembrado, mas pela sua função. Ela é irrigada pela água resultante da evaporação do Oceano Atlântico na região equatorial, que é levada para dentro do continente pelos ventos alísios. Mas ela mesma produz enorme evaporação, que se junta àquela do Atlântico, promovendo sua irrigação. Parte dessa umidade ela exporta para o sul do continente, em um fenômeno descrito recentemente como rios voadores. Os ventos úmidos alísios, que vêm do leste para o oeste, eles não sobrepassam os altos Andes equatoriais, e então a umidade é levada para o sul e promove a irrigação de uma extensa faixa que vai do Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e ainda Uruguai, Paraguai e Argentina. Não fosse a Amazônia, essas terras meridionais do nosso continente, próximas ao paralelo 30, seriam desérticas. A exemplo do deserto de Kalahari, na África, na mesma latitude, ou no hemisfério norte, nas latitudes de 30 graus, estão o deserto de Sonora, o deserto da Arábia e assim por diante. O paralelo 30 no planeta Terra significa deserto, menos na América do Sul, em que estamos aqui em Porto Alegre, né, com as nossas florestas e não um deserto. As intensas precipitações que ocorrem na região florestal da Amazônia são drenadas por uma impressionante rede de afluentes, cada qual podendo ser incluído na lista de maiores rios do mundo, sendo o Amazonas o maior. As cabeceiras do Amazonas estão nos Andes orientais, mais especificamente na província de Arequipa, no sul do Peru. As geleiras das montanhas andinas também contribuem com grande quantidade para as águas do universo hídrico da Amazônia. Essa relação, então, entre água e floresta poderia gerar um novo conceito para essa região. Ela poderia ser chamada, então, de uma hidrofloresta, e não apenas de uma floresta. É algo formidável que isso aconteça no nosso planeta. Não poderíamos entender a floresta sem a água e vice-versa. Desse ponto de vista, pode-se reconhecer duas grandes Amazônias, a Amazônia Ocidental e a Amazônia Oriental. A Amazônia Ocidental é a que se situa nos estados do Amazonas, do Acre, de Rondônia e norte do Mato Grosso. Ela tem a forma de um enorme leque que converge para leste. Na Amazônia Oriental, o rio homônimo ele corre entre as cabeceiras do Planalto das Guianas, a norte, e o Planalto do Brasil Central, a sul, como se fosse uma espécie de desfiladeiro. Então, nós temos uma grande Amazônia ali atrás, no oeste, e ela se estreita e passa por duas ombreiras para chegar no Atlântico. Por fim, esse estreito se abre para a porção final, onde o rio Amazonas deságua no Atlântico, formando uma extensa área deltaica inundada e plana, para a qual aflui também o Tocantins. A capital dessa Amazônia Oriental é Belém do Pará, e da Amazônia Ocidental, Manaus. As águas dessas Amazônias, agora já no plural, são bem diferentes e há três tipos: as águas brancas,
as águas pretas e as águas claras. As primeiras, as brancas, elas correspondem, grosso modo, aos rios da Amazônia Ocidental, como o Urubamba, Apurímac, que conheci na região de Cusco, e esses rios desembocam, por sua vez, para o Ucayali, Maranhão, em terras peruanas. O Putumayo, na Colômbia, o Juruá, o Purus, o Madeira, no Brasil, mas cujas nascentes estão na Bolívia e no Peru. Todos esses rios, então, carregam as águas brancas. Essas águas levam para a Amazônia enorme quantidade de sedimentos resultantes da erosão das montanhas andinas e são muito ricas em nutrientes. Já as águas claras correspondem aos rios da Amazônia Oriental, que têm muito poucos sedimentos, pois drenam o Planalto do Brasil Central e o Planalto das Guianas, entre eles o rio Tapajós, o Xingu, o Araguaia, Tocantins, a sul, e o Rio Branco e Paru, na margem norte. As águas pretas, agora, elas são mais ácidas e pobres em nutrientes, corresponde a rios de terras baixas da Amazônia Ocidental, como o rio Jutaí e o Negro. O encontro do Rio Negro e dos Solimões forma, no Brasil, o Amazonas, mas não no Peru, né, onde ele é chamado já com esse nome. As paisagens da Amazônia são plurais e se distinguem de modo genérico em três. Há a Amazônia do Igapó, a Amazônia da Mata de Várzea e a Amazônia da Mata de Terra Firme. As matas de Igapó e de Várzea variam desde situações de nível muito baixo, no inverno, até as de nível muito alto, no verão, em que atingem 10 a 15 metros mais de elevação do seu nível d'água na estação do que na estação seca de inverno. Assim, em um contínuo do Igapó Alto, ele é sucedido pelo Igapó Baixo e deste ele vai para a margem dos rios. As matas de várzea, em geral, nas planícies de inundação dos rios de águas brancas, concentram cardumes de grandes peixes e riqueza de espécies aquáticas muito grande, além de assentamentos ribeirinhos. Por fim, as matas de terra firme, elas ocupam 70% da Amazônia, no sul da bacia, onde se encontram os rios de águas claras que cortam o Planalto do Brasil Central. Há muitas outras paisagens na Amazônia, né? Há a paisagem dos mangues, a paisagem dos campos úmidos, a paisagem da região da Foz do Amazonas, impressionante, entre outras. A Amazônia é riquíssima, né? em vários tipos de ecossistemas. O tempo da Amazônia é também diferente do nosso tempo. Os rios amazônicos, vejam, são muito caprichosos. Há uma enciclopédia inteira de tipos de rios, ilhas, arquipélagos, lagos banhados. Em uma hidrovia situada em um rio meandrante, por exemplo, aquele rio todo sinuoso, né, é preciso navegar por horas a fio para deslocar-se apenas 20 quilômetros. O renomado arqueólogo e antropólogo Eduardo Góes Neves narrou a ocupação ancestral da Amazônia em um livro intitulado Sob os Tempos do Equinócio, denotando não só uma latitude, mas também outro relógio. Navegando ali, o tempo parece congelar, mas, em contrapartida, a paisagem é estonteante. As árvores mais altas têm cerca de 60 metros e se sobressaem de um dossel que fica em torno de 45 metros. Abaixo dele, há outras espécies arbóreas que chegam até 30 metros e assim por diante. Há vários níveis até as espécies mais baixas de 2, 5 e até de 1 metro. É uma estratigrafia vegetal espantosa, pois cada nível é habitat de diferentes espécies de aves, insetos, répteis, anfíbios e mamíferos. É um verdadeiro planeta da vida. A vida humana na Amazônia é bastante antiga. As investigações mostram que os primeiros humanos passaram a ocupar a Amazônia em torno de 20 mil anos a sul, na bacia do Alto Paraguai, e 11 mil anos no sítio arqueológico de Pedra Pintada, no Pará.
Meu detalhamento na caracterização... meu detalhamento até aqui feito na caracterização da hidrofloresta, ele teve a intenção de mostrar a vocês como o mosaico amazônico é um lugar pródigo e impressionante para gerar diversificação das culturas originárias. Mais de 1.200 línguas existiam no Brasil pré-cabralino. Da ilha do Marajó ao Acre, das cabeceiras do Rio Branco, em Roraima, até as do Rio Tapajós, no Mato Grosso, há uma coleção de materiais líticos e cerâmicos, pinturas rupestres e construções de tirar o fôlego. Muito notória tem sido a descoberta de geoglifos, com formas circulares e poligonais, que a arqueóloga gaúcha Denise Chan muito contribuiu para a sua investigação. Tive a oportunidade de estudar a cerâmica de um desses sítios no Acre. E é incrível a técnica que os ancestrais utilizaram para fabricá-la, pois eles misturaram argila, fitoclastos de charcoal. O charcoal são lenhos queimados, restos de lenhos queimados, gerando uma cerâmica impressionantemente leve e, ao mesmo tempo, resistente. Esses estudos estão sendo muito importantes para mostrar que havia na Amazônia várias civilizações. Ou seja, nunca existiu uma Amazônia pristina, intocada, ocupada apenas por culturas de caçadores e coletores de idade da pedra. Não. A floresta amazônica, ela própria resultou da influência humana. Ela contém cerca de 80 espécies que foram domesticadas pelas culturas ancestrais. Muitos chamam ela de agrofloresta. Além disso, os solos negros, que destoam dos solos muito lixiviados da Amazônia, muito pobres, o Lutzenberg sempre dizia que se tirarem as árvores, esse solo não serve, né, para plantar nada, né? Esses solos negros, portanto, mostram que foram as culturas humanas que fabricaram. Ele é um solo antrópico, feito exatamente para plantar. Isso permitia, então, assentamentos humanos bem populosos do que se supunha anteriormente, aqueles que se supunha que viviam somente de caça e pesca. Essa cultura que aprendeu a viver na e com a floresta desenvolveu um tipo particular de cognição na história das civilizações humanas nesse planeta. A cognição florestal é uma preciosidade tão importante quanto a própria Amazônia. Essa cognição, ela é bem particular, pois ela é do tipo como se vivêssemos dentro de uma esponja, olhando para o alto, para frente, para trás, para o lado direito, para o lado esquerdo. Nós estamos num espaço que se apresenta sempre fechado. O grande pesquisador Alexander von Humboldt, quando visitou a Amazônia venezuelana no início do século XIX, ele ficou 30 dias dentro da floresta. Quando ele saiu da floresta e ganhou os campos, né, que eles chamam de llanos da Venezuela, ele disse que teve a impressão de ter saído de um poço. Imagina a sensação, né, de um europeu com as florestas. Né? Para essa cognição florestal, olhar perto é olhar longe. Isto é, saber identificar pegadas de animais, associações de espécies vegetais, é fundamental para o indivíduo saber onde se está no mapa dos cursos d'água que podem nos levar para casa. É uma cognição bem diferente daquela dos Incas, nos Andes centrais, onde o espaço das montanhas é amplamente aberto, porém vertiginosamente vertical. O abismo está sempre ao lado. E é diferente ainda da cognição pampiana, também em espaço aberto, porém angustiantemente horizontal. Não se vê o fim. Tem-se repetidamente dito que a Amazônia é o pulmão do mundo. Porém, vimos que ela é muito mais do que isso.
a associação dela com os Andes e o Atlântico garantem a exuberante biosfera do continente sul-americano como em nenhum outro. Proporcionalmente, há aqui poucos desertos. Ela é um estoque considerável de carbono, em uma época que devemos fixá-lo na Terra em vez de liberá-lo para a atmosfera. E, não menos importante, ela é um berço de cosmovisões, um lugar único que nos ensina como é possível conviver com sistemas florestais. Hoje, há uma guerra contra as florestas, em especial a amazônica. Se quisermos realmente nos chamar de civilizados, temos que aprender com os povos originários a preservá-la, pois eles desenvolveram uma cognição própria que insistimos em ignorar. É hora de salvar a floresta, a cognição dos originários e, com isso, termos um planeta sustentável para as nossas gerações futuras. Muito obrigado. Dando prosseguimento, portanto, ao nosso grande encontro de hoje, vamos ter a palavra do professor Francisco Milanês. Em primeiro lugar, agradecer o convite e a presença do Rualdo, parceiro de muitas mesas já, né? E da Sandra, minha querida companheira de luta, tantos anos. Em primeiro lugar, muito feliz de falar de uma coisa tão importante que, como disse o Rualdo muito bem, nós devemos estar mais atentos, né, ao que está acontecendo. E, aliás, não está, vem acontecendo há muito tempo, com graus variantes de destruição, mas que é um fato contínuo, a destruição da Amazônia. Eu tive uma oportunidade de, logo depois da criação da resolução número 1 do CONAMA, que obriga os estudos de impactos ambientais, todos vocês estão cansados de ouvir isso, que foi de 86, e o primeiro curso que foi realizado no Brasil de especialização sobre análise de impacto ambiental foi uma pioneirismo da Universidade do Amazonas, a Universidade Federal do Amazonas, que trouxe, obviamente, não existia nenhuma especialidade nisso no Brasil, os professores foram todos americanos que tinham a maior experiência. E do Tennessee, foi um estado, como o Rio Grande do Sul é no Brasil, e já explico, o Tennessee é nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro estado a ter um órgão ambiental estadual, e por isso ele tem a maior expertise, né, no tempo. Na época, 87, já tinha 47 anos. Então, é uma longa história em pesquisa, e a Universidade do Tennessee, que foi quem coordenou todo o nosso curso, era, por consequência, também a universidade mais antiga com conhecimentos nessa área. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lembrar que nos anos 70, e aí acho que é uma alegria para nós, né, um orgulho para nós, foi a HPAM que lançou a luta pela Amazônia no Brasil. Não existia nenhuma ONG na Amazônia. Até porque nos anos 70 não existia nenhuma ONG no Brasil, além da Amazônia, que foi a primeira, da HPAM, que foi a primeira ONG brasileira. E que só nos 71, só nos anos 78, por aí, a gente vai encontrar as primeiras que, inclusive, escreviam para nós, pediam estatuto, pediam coisas do Brasil inteiro, especialmente depois da famosa subida da árvore, que fez agora 50 anos, foi em 75. Sim, 50 anos. E não sei como é que ela acelerou o tempo mais que nós, mas ela está com 50 anos já. E a verdade é que depois dessa subida da árvore, uma coisa tão simples, né, uma coisa tão pequena, até numa cidade tão desconhecida como era Porto Alegre na época, teve um efeito mundial. E nós recebemos cartas do mundo inteiro, assim, a rodo, pedindo que queriam criar uma ONG também e tal. Também eu sei que é uma chatice às vezes, mas eu não canso de dizer. O ambientalismo surge no Brasil com a HPAM e no mundo nesta época. Eu não vou dizer que a HPAM é a primeira do mundo, porque seria um bairrismo estranho, mas eu vou dizer
que eu não conheço nenhuma mais antiga, e eu conheço muitas. O Greenpeace e os Amigos da Terra, que são famosos, né, internacionais, são mais novos que a Agapan. E o Greenpeace, quando surgiu, ele era absolutamente conservacionista. Em termos de conservação, nós já tínhamos desde o Império organizações no Brasil. E, aliás, a Floresta da Tijuca, criada pelo imperador para preservar as águas do Rio de Janeiro, já foi acompanhada de uma ONG de preservação. Então, conservacionismo é uma coisa, as pessoas confundem. Conservacionismo entendia que tinha que criar parques, tinha que preservar a natureza de alguma forma, vamos assim dizer. O ambientalismo questiona a forma de se desenvolver, os nossos valores civilizatórios, a essência de tudo que nós fazemos. E a Agapan, desde o primeiro segundo, fez isso, tanto que o Lutzenberger, nosso primeiro presidente, saiu da BASF, onde trabalhava, e era diretor internacional, né? E abandonou a BASF, porque a BASF estava introduzindo, começou com adubos químicos, que foi na Alemanha que nasceram os adubos químicos, Bayer, BASF e tal, e depois ela desenvolveu para agrotóxicos também, e aí o Lutzenberger, enfim, levou algum tempo, mas ele não conseguiu lidar com isso e largou essa carreira promissora e voltou para Porto Alegre. E encontrou aqui vários professores universitários e outras pessoas, mas a maioria dos fundadores da Agapan eram ligados à universidade, muitos da URGS, mas tinha da Unicinos também, enfim, o que tínhamos na época. E ele, com o estilo dele e tal, acabou sendo a primeira liderança. Também quero fazer esse recorte histórico, que o primeiro filme, e isso foi eu diria que a grande detonador da luta pela Amazônia, foi A Década da Destruição, produzido por ingleses, que está no YouTube, para quem quiser ver, é um belíssimo documentário. Só um documentário fora do comércio que poderia fazer um trabalho nos anos 70. Eles levaram o Lutz na Amazônia e tinha a Transamazônica começando, e ele descreveu tudo o que ia acontecer e parecia catastrófico, né? Aliás, todo mundo sempre disse que a gente era exagerado, etc. 10 anos depois, eles continuaram, então o documentário faz um pulo de 10 anos e tudo que foi encontrado na Amazônia estava pior do que tinha sido previsto. Então nós não éramos catastróficos, como nós não éramos catastróficos em relação a tudo. Inclusive a ciência, que veio muitos anos depois se interessar pelos temas, ela previa para 2035, 2050, dependendo, o que já está ocorrendo agora, 1,5 grau a mais. Ou seja, todos os catastrofismos foram otimistas. Isso que é importante a gente dizer, só como um recorte de análise do passado, né? A Amazônia é uma coisa... O Rualdo colocou coisas importantíssimas. O efeito... ela é uma bomba d'água gigante que carreia milagrosamente, porque o termo, assim, quando a gente se aprofunda, a pesquisa do Salati, que foi um dos caras pioneiros nisso, que é na capacidade de uma floresta bombear a água até os Andes, do Oceano Atlântico aos Andes, são milhares de quilômetros. E o interessante é o seguinte, isso é uma coisa ímpar. Então, não foi a água que criou a Amazônia, foi a Amazônia que criou a água. A água existia no litoral, um pouquinho na zona da mata, e a Amazônia transformou isso, Brasil adentro, essa riqueza, a maior riqueza de água doce do mundo. Também uma das maiores biodiversidades do mundo para realizar isso. Então, esses milhares de anos que realizaram essa façanha, desenvolveram uma biodiversidade igualmente requintada, que só perde, aparentemente, para a Mata Atlântica brasileira também, né? Nossa floresta mais biodiversa do mundo em tese, né? Porque isso é os dados que se conhecem hoje, né? Amanhã a gente vai cada vez descobrindo mais. Então, essa associação da floresta, da vida, conseguir bombear essa gigantesca quantidade de água doce
até os Andes, e aí, por causa disso, por causa da altura dos Andes, dividir para norte e para sul, porque a gente influencia a agricultura do hemisfério norte, não é brincadeira. E, bom, ao que nos diz respeito, o Centro-Oeste e o Rio Grande do Sul e tal, que são nossos celeiros tradicionais, são irrigados em grande parte pela Amazônia. E grande parte, eu quero dizer, nós temos água que vem do sul, né? Mas que ela não seria suficiente para transformar a nossa... E no Centro-Oeste, menos ainda. Voadores, que agora foram, assim, didaticamente chamados, muito legal. A Amazônia, por outro lado, essa exuberância é uma coisa tão refinada que uma das coisas mais impressionantes que eu vi, uma das primeiras viagens que eu fiz lá, foi de 1.000 quilômetros, assim, na floresta, que não é nada, né? E eu digo, pô, por que desmataram tudo aqui? Porque a gente andava, era uma estrada recém-aberta e estava tudo desmatado. Duas coisas interessantes para saber sobre isso. Em primeiro lugar, anos atrás, para se ganhar uma terra na Amazônia, a posse de uma terra, a propriedade da terra, durante o período militar, tu tinha que desmatar 80% dela. Então, tu desmatou 80%, é tua. Um crime inacreditável o que aconteceu. As pessoas, eu vi matos deitados gigantes, com árvores gigantes e menores e tudo, simplesmente apodrecendo ali. Lugares que não tinha nem condição de tirar a madeira. Então, nem a madeira, que é espetacular, né? Mogno e outras coisas. Nem isso foi tirado, porque era para ter a propriedade. Então, quando abriu uma estrada, devastavam tudo, porque aí queriam ter propriedades. Não é. Segundo, e muito mais interessante, vários lugares, ninguém desmatou, tu vê as árvores tudo deitadas. A Amazônia, olhem só, o Waldo disse, nós temos árvores de 50 a 60 metros de altura. Absolutamente sobre areia. E absolutamente, o que é mais interessante, de raízes, porque as raízes das árvores da Amazônia, elas são assim, ó. Aí tu vai dizer por quê? Porque ela é tão erodível, a Amazônia, de uma forma geral, claro que tem, mas de uma forma massivamente maior, se a chuva tão torrencial da Amazônia, tropical, ela arrancaria todo o alimento e ia levar rio abaixo. Então, como é que o sistema das plantas resolveu isso? As raízes saem do solo e pegam as folhas. Elas se alimentam direto. Porque se a folha decompor, isso vai rio abaixo. Então, elas chegam a se alimentar das próprias folhas. Então, vocês veem o refinamento de um sistema desse. Árvores gigantes que não parariam em pé. Por isso que como é que eu provo essa teoria? Elas caem quando abre a estrada. Por que elas caem? Porque elas estão de pé, com 60 metros de altura, raízes pouco profundas, e ainda por cima solo arenoso, elas estão mantidas por cipós, trepadeiras. É uma estrutura aérea que faz a segurança, e não existe temporal na Amazônia que derrube árvore, não existe isso. Quando tu abre a estrada, elas caem sozinhas para cá e caem sozinhas para cá. Vocês estão entendendo o dano? Hã? Isso é a estrutura, uma estrutura espacial, extremamente resiliente, que não faz com que ventania nenhuma derrube. Agora, na hora que tu cortou os cipós, elas saem caindo. Então, vocês veem o dano de uma estrada. Tanto pela ambição humana de propriedade de posse, como o próprio corte da estrada. Sem falar que as estradas elevam e cortam o ciclo de água, porque a Amazônia é toda interligada. E quando tu faz uma estrada, é uma barragem. Então, isso causa problemas gigantes. Eu não quero entrar em todos esses detalhes, mas o detalhe que eu mais... Nem sei o que mais me impressiona, mas eu sei o que eu fiz. Quando eu estudei lá, eu voltei e propus um projeto. Foi uma especialização, foi 1 ano e pouco. E eu propus um projeto que eu tentei via uma ONG de projetos,
que eu fracassei absolutamente. Eu tentei bastante dinheiro, mas a minha ideia era, e aqui eu estou mais ou menos dizendo o que eu penso, já tudo. A minha ideia era fazer extrativismo racional, que eu chamei na época. Era estudar a capacidade de suporte daquele ecossistema, de ser extraído, o quanto eu poderia tirar sem alterar, porque às vezes a gente diz, eu colho só as frutinhas. Sim, tudo bem, mas as frutinhas precisam das sementes para repor a floresta e manter, né? Então existe uma quantidade que pode se tirar e que pode não se tirar, e que tem que alimentar os outros seres também e tal. Então, a ideia desse projeto era usar a mesma estrutura que existia de atravessadores que eu via, porque os povos da Amazônia eram pobres, ninguém era miserável. E isso é outro ponto que eu queria deixar. Todas as pessoas eram felizes, pobres porque não eram ricos em bens. Todo mundo saudável e feliz. Nos lugares como Tucuruí, é inacreditável, indizível o dano social, porque a construção da barragem levou milhares de nordestinos, e não tem nada a ver com o nordestino, é outra cultura. Entende? E levou, era 15 mil, 20... Eu assisti o fechamento de Malvina. Malvina é uma barragem que eu sempre uso didaticamente como a maior estupidez da humanidade, tirando as guerras, obviamente, mas como obra, ela é um tratado de estupidez. 15 mil nordestinos. Por que eles levavam nordestinos? Porque o amazonense ele simplesmente não trabalha com construção, né? Precisa um tipo de cultura para fornecer aquele tipo de trabalho. Aí eles levam 15 mil homens. Agora vocês imaginem largar 15 mil homens no meio de uma floresta. O dano social, estrutural, entendeu? Tinha um prostíbulo em Malvina, a gente ia chegando assim, que era de não sei quantas mil pessoas. E aí, quando leva essas pessoas todas, acaba a caça, começa a destruir, acaba a caça, acaba todos os meios de subsistência, o peixe. Então acaba que as pessoas do Amazonas acabam, muitas vezes, se prostituindo, inclusive, para sobreviver. Mas é para... Eles eram pobres e passam a ser miseráveis com a nossa intervenção. É isso que eu quero dizer. Eles deixam de ter alegria, porque é um povo... Tu chega na Amazônia, é assustador. Assustador. Na época que eu cheguei lá, em primeiro lugar, felizmente a TV não estava lá, tu chegava lá, tu não sabia o que os caras estavam falando. Eles estavam falando português, mas quando falavam português, né? Mas tu não sabia, porque era um acento tão absolutamente diferente, tu tinha que regular o ouvido e aos pouquinhos. E aí tu convidava, chegava na casa de um casal, eles te convidavam para dormir no meio da cama deles. Zero maldade. Absoluta beleza. É o maior choque que eu tive na minha vida, e eu não estou falando nem dos indígenas, estou falando do amazonense colonial aí, branco, que se perdeu lá e virou indígena quase, né? Pessoas maravilhosas. Aí tu põe o povo da construção civil, etc. É um dano social que a gente pode passar dezenas de anos estudando para imaginar o mal que nós fizemos para essas pessoas. Sem falar que aí começa o jogo da competição, da ambição, num país que não dá condições vamos dizer, da maioria enriquecer, digamos assim, ou ter essa, né, o que a gente vende, a ideia. Então, é muito sofrimento, muita doença, eu vi muito disso. E aí eu entendi que... E outra coisa que existia é o seguinte, quem tem barco, quem tem olho, né? Então os caras compram borracha a preço de nada, com o qual os caras viviam. Preciso dizer isso, os seringueiros viveram sempre e felizes e saudáveis, ou de índios, ou de qualquer um, compram castanha, compram isso, e ganham milhões, o atravessador, né? E vendem por preços espetaculares. O que a minha sugestão era? Mantém isso tudo, com uma diferença. Leva cientistas, cria um centro de pesquisa, e quando tu vai coletar os materiais, tira o atravessador, em primeiro lugar, né? Então paga bem o cara que está produzindo, que está coletando, e ao mesmo tempo leva o conhecimento, coleta os dados, leva para o centro de pesquisa e traz o melhoramento até como valorização de marketing mesmo, dos produtos deles. Então, o Estado ajudar as pessoas a não serem roubadas e ajudar...
Porque também tinha muita ONG, isso eu descobri poucos anos depois, na Europa, aí eu já estou falando dos anos 90, que se criaram muitas ONGs europeias pró-povos da Amazônia, que compravam aqui e vendiam na Europa, e ainda apelavam para os europeus, todos de bom coração e ingênuos. Castanha do Pará é $1 trilhão a grama, e pagava 1 centavo aqui, entendeu? Então essas ONGs ficaram muito ricas. ONGs ou empresas, tanto faz, porque o formato jurídico não leva para o céu, pessoal. Quem leva para o céu são as práticas. Tu pode ser uma empresa engajada e tu pode ser uma ONG canalha, né? Vamos deixar bem claro, porque eu não gosto de categorizações afirmativas. Bom, eu não consegui nada. Mas foram 2 anos depois que começaram as reservas extrativistas, que eram uma coisa, o Chico Mendes, né? E que era uma coisa que começaram a eliminar e melhorar a comercialização e eliminar a coisa. Nunca foi feito até hoje, o que eu acho uma pena, a ideia que eu tinha de fazer pesquisa junto. Por quê? E aí eu digo uma coisa, e vocês vão ficar chocados. Eu vi estudos que num hectare de Amazônia, desmatando, fazendo uma pastagem de boa qualidade, como diria os nossos, bem adubadinha e etc., o que tu tira de carne ano naquele hectare é menos do que tu tira em Castanha do Pará. Olha, naquele hectare, eu estou colhendo castanha do Pará sem 0 de investimento. 0 de variação, não é esse ano deu, esse ano não deu. Dá todos os anos. Há milhares de anos dá. Entendeu? Só que o mesmo hectare que eu tiro a castanha do Pará suficiente para equilibrar com o que eu tiraria de carne, e para fazer a carne eu tenho que gastar maquinário, um monte de coisa para desmatar. Aí tu tira a madeira, tu tira uma madeira, mas o resto é um baita trabalho, aí tem que plantar, tem o tempo, a pastagem, botar gado, que sai um dinheiral, transportar o gado para lá, né, e depois vender o gado. Tá, mas então equilibra? Não equilibra, porque no mesmo hectare que tem essa quantia de castanha do Pará, tem guaraná, açaí, tudo no mesmo hectare. Porque ela é uma agrofloresta de milhares de anos de experiência. Ela tem um nível de produtividade que nunca a nossa ignorância humana, com todos os recursos da técnica que a gente tanto tem orgulho, vai conseguir fazer. Porque um não compete com o outro e ela vai atravessando produções. Então, naquele mesmo hectare tem dezenas de plantas fitoterápicas. Tem dezenas de plantas estéticas, que é um mercado importante, né? Então tem dezenas de coisas, tem cupuaçu, tem cacau, tudo absolutamente, com a diferença que tudo absolutamente orgânico. Então nós temos uma floresta que produz anualmente, com 0 investimento, produtos orgânicos da melhor qualidade da alimentação do mundo. Aí a pergunta que fica é por que alguém cortaria uma floresta, gastaria dinheiro, investiria para botar soja ou gado na Amazônia, que duram 6 anos e acabou. Porque a erosão, como eu acabei de mostrar, não tem o que segure. A areia não segura nada. A areia, como ela não retém quimicamente, eletricamente, a nutrição, como é o caso da argila, que ela faz ligações, ela é muito refinada, a areia ela é muito inerte. Então, a comida vai embora e a água vai embora. Se não tiver água constantemente, vira deserto. Bom, é o que acontece lá. É o que o Lutz falou na época, com muito menos dados, e era fato. Então, a minha pergunta é o seguinte, mas por que alguém ia ganhar 10 vezes menos, eu estou sendo pessimista, e gastar um monte de dinheiro, arriscar, se ele pode ganhar aquela grana? Por uma simples razão, pessoal. Essa explica a nossa agricultura estúpida medieval que nós usamos. A meta é não empregar, não ter causas trabalhistas, é mecanizar, e tu sozinho, se possível, como na Argentina já está acontecendo,
via satélite, controlar um trator e uma coletadeira, que não tem nem motorista, e largar toneladas de coisa e não querer saber de nada mais. Para fazer isso que eu estou falando, a minha ideia era usar exatamente os povos nativos, que são absolutamente doutores em floresta, sabem tudo de floresta, é a coisa mais linda ver eles dialogando com a floresta praticamente, usar eles para coletar esse excesso, né, essa sobra da produção, e eles terem um nível de vida um pouco melhor, o que não é tão importante para eles, dentro do sistema de valores deles, mas sempre é legal, um sistema de saúde, uma coisa, e gerar alimentos para o planeta muito mais do que soja para engordar porco com agrotóxico ainda por cima, né? Envenenar porco, que é o que nós fazemos hoje. Então, por que isso é feito? Isso é feito porque a nossa estupidez, a gente acha que pessoas são muito inteligentes porque elas fazem grandes negócios. Não. Às vezes elas são muito simplificadoras. Às vezes elas são muito inseguras e fazem o que alguém diz que... Alguém assina embaixo, a técnica assina, a ciência, sei lá o que for, né? E fazem isso e não fazem o que é inteligente e muito mais lucrativo. Para comparar isso, que é mais fácil a gente ver aqui, quem foi na feira hoje de manhã, da José Bonifácio, ou quem vai... Ou da Ipanema. Isso, ou a de Ipanema, está funcionando? Na beira lá? Sim. Beleza? Então, na beira, vocês vão lá e conversem com pessoas que têm de 2 a 10, raramente tem 20 hectares de propriedade, tem um caminhãozinho, tem um carro para passear, estão pondo os filhos na universidade e produzem orgânicos. Aí vocês peguem os nossos amigos, né? Que cá entre nós somos a elite, eu não sei se alguém notou aí, eu não queria assustar ninguém, mas nós somos. E peguem os amigos com 10 mil hectares endividados no banco. E aí me perguntem qual é o sistema que é inteligente. Né? Na minha época, quando eu comecei a plantar, eu fui agroecologista, as pessoas pegavam dinheiro, o custeio agrícola se chama, porque ele era mais barato, botavam na poupança, e no outro ano o que eles ganhavam não era o que eles vendiam na grão, era o que eles ganhavam na poupança com o custeio agrícola. E aí pagavam o custeio, ficavam 8 meses, 10 meses naquela inflação louca, ganhavam aquela grana e viviam disso. E quem for honesto sabe disso. E eu vi muitas pessoas, não é por mal, é o que tinha de opção. E vou dizer mais, eu tentei outro caminho, na época era muito duro, foi bem duro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, um país, nós cidadãos, temos que nos organizar para permitir que a gente possa comer comida de melhor qualidade e manter o nosso clima, a nossa saúde brasileira, né, saúde ambiental, o máximo. Isso é o que nós temos que fazer. E aí nós vamos incomodar algumas pessoas, mas todas as pessoas que são incomodadas, eu sei que eu estou variando um pouquinho o tema, mas todas as pessoas que são incomodadas, pelo menos as que eu incomodei nos 54 anos de luta que eu completo agora em agosto, na GAPAN, todas agradeceram depois. Todos os empresários, e vocês querem nos quebrar anos depois, por que não nos cobraram antes? Nosso produto está melhor, nós estamos não sei o que lá. Assim foi desde a Borregar, que vendia massa de péssima qualidade para a Noruega realizar o lucro lá. Vamos lembrar que ela era norueguesa, e passou a ser a Riocel com o papel mais premiado do mundo, Riopel. Porque a poluição era tão grande que não dava nem para produzir um papel branco, porque ela poluía o próprio papel. Então, a gente tem que entender que empresários podem ser visionários, empreendedores, o que é muito bom para a sociedade, mas não quer dizer que eles entendam nada de sociedade, de meio ambiente e de coisa. Por isso que a gente, como cidadãos, tem que se organizar e dizer a regra do jogo, quer ganhar grana, é assim, é com saúde. Né? A regra do jogo não é qualquer coisa. A regra do jogo é como nós precisamos que seja para que todos vivam bem. Né? Então, a maior vergonha que tem é o Brasil queimando. Porque o Brasil queimando, pessoal, por trás não é o botar fogo numa floresta, geralmente já foi derrubada até, é botar fogo nas coisas que sobraram depois da derrubada,
é a nossa, em 2000, ora, isso no século passado, tranquilo, é o que a gente sabia. Nossos ancestrais fizeram o melhor que sabiam. O problema é hoje que a universidade sabe uma coisa e a sociedade faz outra. Que tem como produzir de forma saudável, né? Que tu sabe que a coisa mais importante do solo é a vida do solo, são as bactérias, são os fungos, são os anelidas, são tudo que tem ali no solo, e a gente queima, mata aquela tigrada, prejudica. Ah, mas a cinzinha... Pô, pessoal, a cinza, que são nutrientes de fato, se eu deixar as folhas e os galhos apodrecerem, ela libera aos poucos e eu não perco para a água. A lógica do imediato é o seguinte: se tu tem falta de nutrição, de fósforo, de potássio, que for, e eu te der uma injeção com tudo que tu está te faltando no corpo, tu vai morrer na hora. A natureza criou uma forma inteligente, vai liberando aos pouquinhos e tu vais equilibrando de novo a tua saúde. Nós não podemos viver de choques artificiais, nós temos que viver da forma que a gente estragou. A gente tem que, claro, um pouquinho mais rápido, mas a gente tem que recuperar também lento, porque o organismo é um grande, o organismo, os ecossistemas e tudo mais, são um grande sistema interdependente que precisa de delicadeza, sensibilidade. E, sobretudo, a economia, que deveria ser um reflexo da boa vida humana, da atividade linda de uma sociedade alegre e feliz, né? Segura, né? Onde todos têm tal, uma vida decente. Essa economia é a contabilidade dessa sociedade, e não uma coisa pela qual a gente sacrifica a própria sociedade, que é o que nós estamos fazendo. E os especuladores que destroem a cidade a qualquer preço, que geralmente não são construtoras, são outras coisas que vêm de outros lugares, destroem a nossa cidade e vão destruir outra cidade depois, porque não vão pagar a conta. Não pode ser comparados, a gente tem que ter a capacidade de dizer, não é a construção civil que destrói a cidade, é a especulação imobiliária que destrói. São coisas diferentes. E a especulação imobiliária, como eu digo, no plano diretor, eu participei de algumas coisas, o centro da lei é como controlar o inimigo da cidade. O inimigo da cidade é a especulação imobiliária. Então eu tenho que pensar uma lei como controlar. Só que hoje eles pagam, digamos assim, os vereadores para construir uma lei a favor deles, que vai contra o interesse de todo mundo que mora aqui. A mesma coisa é o campo. Você sabe que tem um refinamento na mudança climática mundial. Acabo aqui, tá? Eu sei que eu estou alongando, sei lá, já estou com vergonha. Mas, de qualquer forma, a mudança climática mundial ela é devida à queima, né? Todo mundo está ouvindo todos os dias, de combustíveis fósseis, né? Petróleo, carvão e gás natural, que estão... E mais outras coisas, como metano e tal. Bom, mas é basicamente CO2 em grandes quantidades. O Brasil não é o caso. O Brasil é um país que consome nossas cidades e tal, muito menos que os outros. Quem é que realmente contribui para o aquecimento global no Brasil? Duas coisas. É muito engraçado, eu chamo a atenção aqui, pessoal. São duas coisas do Brasil. O Brasil são duas coisas. A agricultura é a que mais contribui. E quem é a outra? A outra é as queimadas. Vocês já viram uma coisa, um crime ser dividido em dois? Agricultura, desperdício, queima de energia, etc. E as queimadas, mas quem é que faz queimada? É a agricultura. Então não é duas coisas gigantes que são as maiores produtoras de gás carbônico, é uma coisa mega gigante que se chama agricultura. Então, toda a saúde da vida fora da cidade, que é uma coisa artificial, humana, né? Toda a saúde fora na minha opinião, modesta opinião, fora da cidade nós temos que controlar a agricultura com leis para nos protegermos. E proteger os próprios agricultores, porque eles estão com os filhos doentes, eles se envenenam com os venenos, eles só acham que é o único jeito de produzir, entendeu? Senão eles não estavam nessa, não estavam endividados em banco. Ninguém gosta de dever para banco e às vezes até se suicidar, como acontece, entende? Então, não é isso, é um sistema que induz as pessoas, e nós somos todos vítimas. A gente tem que se organizar para combater o que está destruindo o nosso
mundo natural, que é a agricultura, e o que está destruindo o mundo urbano, que é a especulação imobiliária. E isso também, para eles, pelo próprio agronegócio, é uma morte anunciada. Morte anunciada. Eu tive uma vez, eu conto uma história que é até engraçada, tinha um canal rural, e uma vez me chamaram para um debate, eu estava presidente da Agapam, me chamaram para um debate com a Kátia... Não, a presidente da Confederação, Kátia Abreu, da Agricultura, Confederação Brasileira da Agricultura. Sobre o que é transgênico, eu digo, o canal rural nunca tocou, a gente vivia em anos, eu vou dizer, de 88 a 95, pelo menos, quando aprovaram quase 10 anos de luta sobre transgênicos, eu ganhei uma linha no Correio do Povo, uma linha, e quase nada. E esse programa, um debate no canal rural, eu digo, piraram, os caras vão me dar o troço. Com a presidente da Confederação, eu digo, é o grande dia. Aí começou o debate, era via satélite, aquela coisa toda, e eu digo, me deram o troço, eu digo, olha, a maior estupidez que existe no planeta é plantar soja na Amazônia. Por todas as razões, por ela ser insustentável, por destruir... Falei milhões de coisas, não falei tanto quanto eu falei aqui, porque não dá tempo de TV, né? Mas eu disse, inclusive, porque ela põe em risco o resto da produção de soja do Brasil. Pois ela está destruindo a água. A Amazônia vai entrar em colapso e nós vamos ter o deserto do Centro-Oeste e o deserto do Rio Grande do Sul. Entende? E o deserto da Amazônia, que ia ser muito maior. Então, eu disse, isso é um absurdo. Os agricultores estarem apoiando botar soja na Amazônia quando isso vai ferrar com a produção no Centro-Oeste. O que a Kátia Abreu disse? Concordo em gênero e número com as palavras do milanês. Alguém bateu em mim, me deram alguma droga que eu estou pirando, e ela concordou. Porque ela é uma pessoa, gostem ou não gostem, uma pessoa de opinião, e ela concordou ao vivo e a cores, está gravado em algum lugar do canal rural. Aí eu fiquei assim, eu digo, então, cadê o debate, né? Aí ficamos conversando e tal, foi legal. Mas eu digo, uma pessoa sensata que é agricultor é uma evidência. Não tem o que discutir, entendeu? E ela foi uma líder sensata, que é muito mais responsabilidade. Ou seja, ela mata os caras que querem botar, mata no sentido simbólico, as pessoas que querem botar soja na Amazônia para proteger os que estão plantando soja no resto do Brasil. Né? E é isso que faz um líder. Mas a liderança é um tiro nas costas. Eu já levei o meu. Obrigada, milanês. Bom, agora, pessoal, nós vamos abrir para perguntas, se alguém quiser, alguma observação, só um pouquinho que eu vou pegar o teu nome. E para qual dos nossos queridos amigos aqui presentes? Como é teu nome, filho? Bea Suzinho, tá. Eu gostaria só de fazer uma pequena colaboração, se você me permitisse, que eu acho que é bem assim, emocionante quanto ao que vocês falaram sobre essa semana eu acabei de ler um livro sobre paisagem sonora. Eu acho que tem tudo a ver com as consequências desse desmatamento. É de um cientista naturalista que fala sobre as consequências sonoras dos desmatamentos, do silêncio que estão causando na natureza. Então, ele faz pesquisas há 40 anos e em florestas maravilhosas, ele constatou riquezas, há 4 anos atrás, riquezas incríveis de sons, de grilos, de rãs, de sapo, de coisas maravilhosas. E 4 anos depois ele voltou ao mesmo lugar e foi um silêncio terrível. Então, assim, ele fala uma teoria linda que ele fala, desculpe se eu estou falando muito, mas me emocionou muito a palestra de vocês. E ele fala que o ser humano primitivo, ele criava sons musicais e sons de palavras através dos sons da natureza. Existem civilizações como na África, civilizações bem antigas que ainda hoje, de nativos,
eles se comunicam e cantam imitando os pássaros da natureza. Então, diz que é raro isso. E hoje não existe mais. Então, é uma grande tristeza esse silêncio sonoro do desmatamento. Então, desculpe essa minha emoção, porque é um assunto muito importante. Obrigada pelo que a gente ouviu de lindo. Moreira levantou. Pode vir. A Moreira vinha aqui na frente para poder gravar. Boa tarde, sou Luiz Moreira, do Movimento Socioambiental Preserva a Zona Sul, aqui de Ipanema. Minha pergunta para o professor Menegato, aliás, eu acho que ninguém fez essa pergunta para ele ainda, com relação à questão do Guaíba, se é rio ou é lago, e aquilo que você citou, toda uma polêmica que até hoje, como o pessoal diz por aí, que fez uma grande alegria à especulação imobiliária, como diz o professor aqui, e que causou muita preocupação ambientalista, considerando o que viria por diante em razão da expansão das margens. Uma pergunta assim. A pergunta importante, né? Embora o tema seja florestas, mas eu acho que são dois temas. Né? Um tema é o que é o Guaíba, né? E esse tema é um tema de longa data, né? A questão de se o Guaíba é rio, lago, ela vem desde lá Saint-Hilaire, né? E não havia especulação imobiliária na época de Saint-Hilaire, né? Não essa que a gente conhece. Então, ele é um tema muito anterior à especulação imobiliária. E outro tema é a proteção do Guaíba, né? Esse é o tema central. Acho que a proteção do Guaíba não tem atalhos. Veja que quando o Guaíba era chamado de rio, ele não teve sorte melhor. Então, há uma história de que, assim, bom, vamos chamar de rio, porque quando ele era chamado de rio, é que estava bom. Não estava. Então, assim, não justifica muito. Então, acho que a nossa energia, né, ela tem que ser em saber como nós podemos proteger o Guaíba de modo integral. Eu poderia dizer assim, se chamarmos o Guaíba de rio, isso abre as portas para os areieiros, que estão loucos para botar as garras, né, no Guaíba. Né? Então, nós não temos muita saída se não entender como esse corpo d'água funciona e ter um plano de proteção, né, exatamente adequado. Nos faltam políticas públicas de proteção do Guaíba. Outra pergunta que eu costumo fazer é por que nós do Rio Grande do Sul, que somos o estado com maior riqueza lacustre do Brasil e uma das mais particulares do mundo, que é uma riqueza, são mais de 100 lagoas numa planície costeira arenosa. É algo fabuloso que nós temos aqui. E a pergunta é por que nós, gaúchos e gaúchas, não temos proteção dos lagos? Né? Vejam que silêncio, né? Então, e nisso inclui o Guaíba, né? O Guaíba, você pode ver o Guaíba tanto do ponto de vista dos rios para a costa, ou você pode ver o Guaíba da laguna para o Guaíba, né? Ele é uma extensão da laguna, né? Então, eu acho que nos falta enxergar por que a proteção dos lagos está fora da compreensão social de habitar esse lugar. Eu me arrisco a uma resposta. Os donos das lagoas do Rio Grande do Sul são os arrozeiros. A saber, a classe produtora mais agressiva com a questão ambiental. Eu digo isso porque uma vez eu fui lá em Santa Vitória do Palmar fazer numa audiência lá, fui falar de um lindo trabalho que eu estava fazendo lá, junto com o pessoal da Argentina, o Rubem Pesce. Fizemos a história natural de Santa Vitória do Palmar, o estudo das paisagens e tal. Aí estávamos muito contentes, fui lá apresentar, comecei a minha fala. No 10º slide, um arrozeiro levanta a plateia e diz: professor, nós não queremos saber desse papo aí. Ah, sim!
Mas bom, o argentino me olhou, o Rubem Pesce, o arquiteto de grande nível, né? Teresa Albano, ele fez o plano diretor aqui de Porto Alegre, ele disse, eu nunca vi isso, ele disse, eu também. Está bom, encerramos aqui, não vamos forçar a barra, né? Isso. Fui lá tomar meu café, mas antes eu disse para eles, se as águas da Mangueira, da Lagoa Mangueira, né, salinizarem as lavouras de vocês, não me procurem. Aí, na hora do café, eles vieram lá me perguntar, professor, o que é a salinização das terras? Se agora, né, vocês vão chamar um consultor. Né? Mas eu acho que essa discussão, né, ela mostra uma coisa muito delicada, muito sensível, há um clamor da sociedade pela conservação do Guaíba, né, mas ela se coloca dentro de uma arquitetura social, né, em que no Rio Grande do Sul nós não conseguimos, de fato, programas consistentes de proteção, né, ambiental, por conta de grupos sociais que dominam a produção, muito agressivos com a questão ambiental, entre eles os arrozeiros. Né? Acho que temos que pensar um pouco nesse conjunto, né, porque eu acho que ele nos coloca mais conscientes da nossa realidade do que, digamos, a polaridade que é técnica científica. Né? Se eu perguntasse para uma criança desenhar um rio e depois desenhar um lago e mostrasse depois o Guaíba, acho que ia concordar não com o rio. Né? Mas encerrando. Só uma piadinha, assim, não é bem uma piada, não sei se eu posso falar. Não, tem. Tá. Então quem é que... Pega aqui, ó. A pessoa que aqui... Não, mas ele vai gravar. Gente, eu tenho uma curiosidade sobre os caminhos antigos, milenares que tem dentro da Amazônia, que vão até para outros países e tal. Podia falar sobre isso? E outra coisa, é uma constatação, né? Os mesmos que poluíram São Leopoldo, Novo Hamburgo, sabe? Estão poluindo Amazonas. Os filhos deles que estão lá, sabe? Repete a história, é impressionante isso. Bom, sobre os caminhos, na verdade, essas civilizações foram migrando, né, e construindo uma realidade, inclusive melhorando o próprio sistema, os ecossistemas que eles passaram. Com uma terra preta de índio, que o Rualdo referiu, hoje tem estudos profundos de como eles souberam fazer compostagem, etc., e qualificar o solo onde eles estavam. Né? Então, essas migrações, que agora a gente está começando a conhecer, inclusive de uma forma muito triste, eu diria, porque a Amazônia teve 2 secas históricas espetaculares. Eu agora tive em Manaus no encontro do CAU, que foi, eu acho, CAU é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo Nacional, acho que foi, não me lembro, outubro do ano passado, e tinha vontade de chorar, porque quando eu fui chegando o avião, a seca, olhando Manaus, eu digo, meu Deus, o que... Porque a gente vê em fotos, vê em descrição, tu olhar aquilo ali, o Rio Negro seco, é assustador, é aterrorizador. E eu pergunto onde é que está a sensibilidade do ser humano, as pessoas que vivem lá, que conhecem, que não estão gritando, sabe? Porque é uma coisa assustadora. E é mais assustador saber que isso pode entrar em colapso e secar a floresta inteira, porque se tirar, isso está bem estudado, se tirar a mata do início, né, mais próxima ao Atlântico, essa mata bombeia. Qualquer mata que tu cortar no meio vai secar a ponta. E essa mata são os estados mais desmatados, é o Maranhão e Pará. Então nós estamos... não, a Amazônia ainda tem 70% da mata. Mas tem lá dentro. E só que não vai ir água para lá, porque nós estamos desmatando, como tudo no Brasil,
a região litorânea, né? Mais litorânea. Então, é assustador. E aí, quando tu vê obras-primas, como tem até algumas reservas extrativistas hoje, com todos os problemas e pouquíssimo apoio, mas tem no Pará, onde tem castanhais que foram produzidos por índios há centenas de anos. Eles aumentaram a densidade da castanha, que é nativa, mas eles acharam conveniente e mudaram a comunidade vegetal e densificaram as espécies que interessavam. Então, uma construção incrível histórica, né? É uma coisa muito linda. E então a Amazônia tem todo esse valor agregado que a espécie humana fez, mostrando que o ser humano não precisa necessariamente ser isso que nós somos. Ele pode ser uma coisinha mais legal e viver em harmonia e sustentavelmente, que é isso que eles faziam, né? Viver sem neuroses, como todos os estudos mostram, de povos completamente diferentes, que a gente sempre fala dos indígenas brasileiros. O Gualdo falou bem, 1000 línguas, né? Hoje nós temos ainda vivas mais de 300, né? São línguas, não são dialetos. É um universo, a Europa não tem isso, né? Então a gente tem que entender que é um mundo que nós estamos destruindo sem sequer conhecê-lo, sem ter nenhuma sensibilidade para fazer isso. Então, eu acho que nós somos uma espécie com uma grande dificuldade, que a população que dominou o mundo, que é o ocidental branca nossa, ela não tem muita análise crítica, né? Então, ela não consegue parar e dizer assim, vamos mudar, vamos fazer de novo. Não é o ser humano que é o problema, somos nós, porque está todo mundo pagando, né? Mas todo mundo está pagando, mas não é o ser humano. Tem muitos povos aí, que a gente chama de atrasados, né? Que ainda são felizes. E eu não sei o que quer ser adiantado, mas eu queria era ser feliz. Eu queria ser feliz, entende? Abro mão das coisas, eu gostaria era de ser feliz. Acho que todo mundo, sim. Ter saúde e saúde mental, principalmente, né? Estar bem no mundo. Então, a Amazônia ainda é o maior depositório que nós temos de riqueza cultural e experiência, porque o que é a cultura humana se não é a experiência de viver num ecossistema? Por isso que tem tantas culturas, que tem tantos ecossistemas na Amazônia, né? Cada ecossistema gera uma experiência diferente, gera uma alimentação diferente, uma forma de falar diferente. Tudo isso ele gera, porque a adaptação vai fazendo isso. E a gente acha que a cultura humana é a nossa obra, eu já acho que a cultura humana é a obra do meio ambiente. Nós só somos o pincel nessa obra. E o artista é outro. Porque nós obedecemos ao que o ambiente te obriga, né? E é isso que é fato. E a gente, claro, isso sim, nós construímos a capacidade de destruir o ambiente que nos obrigava. E está piorando muito. Porque quando ele mandava, a gente causava menos dano que agora que nós estamos, de alguma forma, mandando. A gente vê com a enchente, por exemplo, que a gente manda bem pouco, né? Mas a gente acha que manda, né? E só para não me negar a participar, foi levantada uma questão que nós estamos em debate, que é importante, né? A Agapan tem uma posição bem clara. Não nos importa a classificação do Guaíba. Nos importa que é um fluxo d'água, e o fluxo d'água é protegido pela lei, mais protegido. E é isso que nós queremos, como o Waldo quer, como todo mundo quer. Nós queremos uma proteção grande, né? Máxima, para uma coisa que é tão vital para a nossa vida, né? É isso. E mal ou bem, e aliás, se tu tocasse, mal ou bem, o Rio Grande do Sul tem umas coisas incríveis. Nós temos o sistema, tu pode me dizer, se tu discorda, o sistema lacustre mais intacto do mundo, que é o nosso litoral, ecologicamente falando. Muito preservado. Mesmo com o litoral norte, toda a poluição, muito preservado. E foi meio sorte, né? Mais que juízo. E Porto Alegre votou uma consulta pública ímpar, né? Se queria edifícios na beira do Guaíba, e negou peremptoriamente. 2/3 disse que não queria, e depois disso construíram aquela excrescência ali, no único atracador natural de Porto Alegre, que era para ser um porto público maravilhoso, e foi construída aquela excrescência contra a vontade da população consultada. Aí a gente vê que nós temos que votar melhor em vereadores
porque a gente vota nos vereadores e eles se vendem para outras coisas que não são para nós, né? Sou eu aqui. Desculpe, eu estava te procurando. Desculpe. Ah, boa tarde. Ali, vai para frente da câmera. Tá vendo de lado aqui. Tá. Eu sou arquiteta, tenho um curso de pós-graduação em paisagismo e meio ambiente. Trabalhei com vários RIMAs. O grande problema, tá, também nós temos aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente, com essas empresas de extração de pedra, areia, vários minerais, que descampam um morro inteiro, o que acontece? Não há recuperação vegetal. Isso, eu deixei de trabalhar nisso, porque é uma parte, assim, é um trabalho riquíssimo que se feito para conseguir um RIMA, e depois ver o Morro de Paulo, em São Leopoldo, é um grande e maior exemplo que tem. São escarpas que ficaram lá de 40 metros de altura, 60 metros de altura, e não foi feita recuperação ambiental nenhuma, né? Eu queria que vocês dessem uma palavrinha sobre isso, porque falta fiscalização, né? Bom, nós fizemos essa luta tremenda, né, por pelo menos quando se minera. Eu, pessoalmente, tenho uma opinião bem radical sobre mineração. Eu acho que a mineração tinha que ter a anuência das populações afetadas, né? E não é consulta pública esse troço, essa palhaçada. Ouvi vocês também, todo mundo é contra, bom, eu vou autorizar igual. Que é isso que são as audiências públicas hoje, né? A não ser quando a gente consegue botar fogo o suficiente. E a vitória contra a mineração Guaíba, que é a coisa mais estúpida desse século, desse novo século, ela é provisória, essa vitória. Aliás, o Levi-Goy dizia que as nossas vitórias são provisórias, nossas derrotas são perenes. Porque em meio ambiente, infelizmente, quando a gente ganha, pode mudar, mas quando destrói, não tem volta. Então, este rapaz inexperiente, vamos dizer que, na minha opinião, o governo do Estado, ele arquivou essa mineração. Ele não proibiu, né? É temporário. Então, ele viu que era muito desgastante e recolheu o projeto. Não está impedida a mineração Guaíba. Então, a gente vê o quê? Nós precisamos de mais Estado e menos governo. Essa é a minha opinião sobre o que tu falou. Estado é a nossa construção, a sociedade que se organiza e cria um Estado e cria empregados para executar a lei, que são, né, primeiro para escrever a lei, que são os nossos vereadores, deputados, etc. São nossos empregados, nós pagamos o salário deles. Deveriam escrever a lei que nós queremos, né? E depois nós contratamos outros, que a gente até elege e paga o salário, que são os executivos, para executar a lei que os nossos empregados legisladores fizeram, né? Então, ninguém está cumprindo, entendeu? Porque a gente conseguiu fazer uma lei que faz estudo de impacto ambiental, que exige, que é importantíssimo na mineração, exige, tudo bem, quando acabar, como é que vai ser reconstruído isso aqui, né? É o mínimo que pode se fazer. Não fica igual, mas é uma coisa decente. E aí, depois ninguém executa. Ninguém cobra, porque o que eles querem é liberar. Liberou o azar, depois da reconstituição a gente negocia. Entende? E isso é os governos governando contra os donos, que somos nós, né? E aí, então, o Estado planeja para 20, 30 anos. Governos trabalham com um horizonte de 4 anos, né? Então, nós temos que, ao contrário, hoje dizem tanto desestatizar, eu acho que nós temos que ter um Estado forte, não precisa ser grande, mas tem que ser forte para cumprir as nossas conquistas sociais. A legislação ambiental são 54 anos no Rio Grande do Sul de legislação acumulada, de lutas. E agora, nesse governo, por exemplo, destruiu a maioria delas, o Código Ambiental, a lei de agrotóxicos. Quer dizer, como é que destrói uma coisa sem consultar a população? A população que construiu essa lei. Então,
É isso, nós nunca vamos ter. Se não é brincar de liberou a obra, é que nem em prédio. Claro que ninguém ouviu falar disso. Liberou o habite, tá, agora pode fechar ali, fazer o salão de festa, construir no terraço. Agora está liberado, faz o que quer. Isso é um cinismo espetacular que nós temos. Se a gente quer ser uma sociedade séria, a gente tem que acabar com isso. Só essa questão, a mineração do Guaíba vai ser uma fronteira muito mais difícil do que todas já enfrentamos, por uma razão muito simples. A nuvem de mineradores está já há algum tempo fazendo lobby e recentemente foram obtidos dados importantes sobre o Guaíba. Tratam-se de 115 testemunhos de sondagem de todo o lago feitos pela FEPAM em 2018. É um acervo assim fantástico. E o que esses testemunho é um furo que se faz no leito do lago, de 15 metros de profundidade, sob o leito, né? E se estuda ali, então, a composição desse leito. E o que revela isso? Então, pela primeira vez, nós ficamos conhecendo toda a memória desse corpo d'água. E essa memória revela o seguinte: os 8 metros superficiais, né, desses 15 metros, né, são de lama orgânica, lama preta, né, que é próprio de um fundo de um corpo d'água lacustre. Se fosse rio, isso seria arenoso, mas não é. E eu, quando vi isso, disse, que fantástico, que daí não tem mineração de areia. Mas o que fiquei sabendo? Fui lá na FEPAM me informar sobre isso. Eu queria saber, porque se essa camada está em grande parte do leito do Guaíba, como está, então não vai ter mineração. Eu fui lá na FEPAM saber qual que era o projeto de mineração. Eles me disseram o seguinte: não, Rualdo, eles querem minerar a areia que está embaixo dessa camada. Eu disse, mas isso é uma loucura. Isso é loucura total. E é esse o que eles querem fazer, porque sob esses 8 metros está uma camada de areia, né? A parte dela, inclusive, com possibilidade de ser salgada, porque o mar esteve aqui antes, né? Então pode ser uma areia salgada. E se mexer nessa areia, para mexer nela, tem que remover a camada de lama. Então imaginem como vai ficar a nossa água, porque onde vão botar essa lama? Vão botar dentro da água, no lado. Né? Então é muito importante realmente a discussão do corpo d'água, né? Porque eles poderão, com essa mineração se liberada e com esse governo aí, né, tudo serve, né, eles poderão realmente contaminar o Guaíba numa tal maneira, né, que vamos ficar numa situação muito mais crítica do que está. Então, acho que esta será a nossa próxima fronteira, realmente também muito difícil, né, porque, do meu ponto de vista assim, geológico, né, nós não podemos mexer na memória do lago, não se pode mexer nessa memória. Né, e segundo, seria um ato assim, de um crime, né, realmente muito grande. Né? Acho que essa discussão ela será muito importante. Né? Por isso que eu acho que é importante agora conseguirmos desenvolver um esforço para ver como proteger o Guaíba, né? Independente. Né? Nós temos que proteger ele integralmente. Acho que esse é o momento, até a juíza ela assinou para isso, né? De se ter um projeto integral de proteção. Né? Eu ia fazer essa pergunta antes, mas o senhor já respondeu. Mas eu queria alertar que no meio, digamos, empresarial, meio do empreendedorismo nessa área, o argumento que dizem que é necessário, por causa que há um assoreamento do rio Guaíba ou do lago, e que isso está represando as águas dos 5 rios que são recolhidos no Guaíba. E que, então, esse trabalho de mineração seria para o Estado de forma gratuita, porque se ele tem que investir em... Esse é o argumento, o senhor me entendeu. Eu queria...
esse é um perigo. Agora, eu estou convencido, mas eu mesmo estava dizendo, mas então, que ovo de Colombo, porque o Estado não gasta esse... Claro. E temos areia para a construção civil. Mas agora eu fico impressionado. Então, esse argumento é falacioso. Falacioso, essa é a palavra, falacioso. Então, por isso que é falacioso, por isso que nós precisamos estar atentos aos conceitos. Porque senão nós vamos entrar numa rede de confusão, né, e que nós não temos saída. Então, é muito importante os conceitos. De fato, sobre a questão de assoreamento. Veja, essa enchente, inundação do ano passado, ela trouxe consigo muita lama e areia, é verdade, para a região das Baixadas, né? Nós estamos com um projeto muito grande de estudos da Universidade, a Unicinos e nós da URGS, para estudarmos como que essa enchente ela impactou o leito do Guaíba. Nós vamos fazer um estudo assim completo, né? Nem vou entrar aqui em detalhes, mas é um dos maiores estudos a serem feitos sobre o Guaíba dos últimos tempos, né? Integral, para ver se de fato a inundação ela trouxe areia para dentro do Guaíba. Minha hipótese é que não. Porque o delta é o lugar em que, né, professor? O delta é o lugar em que se depositam as areias. E ali no delta teve corpos arenosos. O Guaíba é muito além do delta. 50 quilômetros depois do delta é o Guaíba. Não acredito que tenha areia vindo para o Guaíba, né? Veio lama, né? O que tem no leito do Guaíba é lama. Então, isso é muito falacioso, né? Segundo, há uma apreensão, uma angústia, né, gerada aí na sociedade sobre a questão do assoreamento. Eu quero dizer que é uma ansiedade pós-enchente aproveitada por areieiros. Porque, vejam, os rios são erosivos. Claro que a inundação trouxe areia, mas os próprios rios vão se limpar, né? Tem que esperar um pouquinho. A função do rio é carregar areia. Essa é a função do rio. Então, claro, a inundação trouxe areia, mas os próprios rios vão erodi-la. Né? Atenção, temos que ter um pouco de entendimento de como a natureza funciona. Né? Então, e para isso precisamos de alguns estudos também. Não podemos mexer num corpo, né, ecossistêmico, né, como se nós não soubéssemos exatamente como ele está. Né? Não é assim que a gente pensa também a medicina? A natureza também é assim, então não tem uma ação direta que resolva a coisa. Né? Nós temos que ter um estudo. Né? E, para isso, bom, nós vamos fazer esse grande estudo e, pelo que eu tenho de conhecimento, os rios são erosivos, nós temos que ter um tempo em que a inundação ainda está baixando, tá? Ainda ela está baixando. Né? Não é um evento que terminou no dia 30 de junho. Ela continua, há todo um processo, né? Então, isso temos que esperar. Né? Mas é realmente uma falácia terrível essa aí. A Zorávia, a nossa querida Zorávia, ela, além de artista, muito mais ainda do que artista, ela é uma pessoa que reúne, ela é uma agregadora, né? E é muito bom a gente estar aqui com essa oportunidade que tu proporciona, Zorávia. Eu estou aqui para... Achei maravilhoso as duas exposições. Excelentes, excelentes, excelentes. Acho que todo mundo aqui aproveitou muito. Mas temos aqui a universidade. O Roaldo é a universidade aqui. Estou dizendo que a Zorávia reúne, porque está reunindo a universidade. Está reunindo o movimento ambientalista, né? O terceiro setor, as ONGs. E eu queria perguntar, a partir do que o Roaldo mesmo disse, que o que é importante, muito mais do que discussão de lago, rio, qualquer outra coisa, é a proteção, medidas de proteção, tomar medidas de proteção, proporcionar, fazer alguma coisa. E eu perguntaria aos dois por que a universidade e o movimento ambientalista, ou o terceiro setor, de modo geral, reconhece tão pouco as políticas públicas existentes. Eu falo aqui principalmente com relação à política pública de gestão das águas. Nós temos uma lei no Rio Grande do Sul, uma lei estadual, que foi a primeira do Brasil,
que foi construída não só por técnicos, mas com representantes de comitês de bacia, onde está o movimento popular, onde está o movimento ambiental, onde estava a universidade. E temos, então, isso. E a partir desse movimento, que é integrador também, foi construída a Lei das Águas do Rio Grande do Sul, modelo da lei federal, e os comitês de bacia do Rio Grande do Sul, que não são ONGs, são entes oficiais, mas com participação muito importante e legalizada da população e dos usuários da água. Os comitês de bacia do Rio Grande do Sul geraram a criação de 200 e tantos comitês no Brasil, muito, em grande parte, baseados no modelo do Rio Grande do Sul. E por que eu vejo que a universidade, mesmo o movimento ambientalista, chega a um certo ponto, temos que fazer alguma coisa, mas eu não vejo um reforço a essa política, aos comitês de bacia. Agora, por exemplo, o nosso dito governador e o nosso dito prefeito foram à Holanda buscar soluções que nós temos aqui há muito tempo. Ele está propondo agora uma autoridade das águas, eles colocam assim, lá na Holanda é assim, aqui vai ser assim, igual. Nós temos já na Lei das Águas do Rio Grande do Sul a obrigação do Estado de criar entes executivos para secundar os comitês de bacia, e não foi criado, nunca. Então, e agora eles falam em coisas que já existem. E eu pergunto, por que a universidade não secunda mais, não fortalece mais esse sistema? Por que tantos trabalhos da universidade? Durante as enchentes, eu ouvia muito, além do Roaldo, que deu contribuições maravilhosas, né? Eu ouvia muito professores do IPH e que diziam, temos que fazer muita coisa, porque aconteceu, e descreviam perfeitamente o que aconteceu. Tudo aquilo que a gente já sabia e que não precisava ter acontecido assim, se houvesse planejamento das bacias hidrográficas. Não é? Mas eles chegavam até um certo ponto e diziam, temos que pensar alguma coisa. Por que pensar se já existe alguma coisa que precisa ser conhecida e executada? Por que não dizer ao governador, na cara dele, que essas coisas existem aqui? Por que não dizer ao prefeito, na cara dele, e dos vereadores e dos deputados, que isso existe? Existe uma frente parlamentar das águas que está tentando fazer isso aí, mas é muito difícil. Então, eu pergunto, por que ainda tanta essa resistência da universidade e do movimento ambientalista de aproveitar o que existe? Porque se houvesse planejamento nas bacias hidrográficas, grande parte dos danos das enchentes teriam sido minimizados. E se esses planos forem adiante e tiverem o aval do poder público, em futuros eventos de seca, inclusive, não só de enchente, mas de secas e de enchentes, poderão ser minimizados também. Então, é isso que eu queria deixar aqui. Vai responder. Isso dá outra rodada, outra sessão tem que fazer só para esse assunto, né? E o Grassi, quem com mais propriedade que o Grassi, né, para trazer esse tema insistente, fantástico, absolutamente importante isso, Grassi, né? São as nossas bacias. Agora, veja, da universidade, por que a universidade? A universidade tem dificuldades, né? Precisaria aqui uma sessão inteira sobre isso, mas, rapidamente, para responder uma pergunta tão importante como essa, eu vou ter que dizer o seguinte, Grassi, a estrutura das universidades brasileiras, e a nossa não está longe disso, toda ela se fundou em fazer aliança com o setor produtivo, a indústria.
essa é a história da universidade, aliada à indústria. Nesse momento crucial que a humanidade está passando da emergência climática, as universidades têm que fazer aliança com a sociedade. A sociedade está precisando exatamente de apoio técnico, né, de conhecimento, para que ela possa perceber a importância, né, de certas medidas que nós vamos ter que reposicionar a sociedade frente à emergência climática. Né? Então, há uma inércia da universidade em fazer esse movimento. E aí, então, claro, as bacias hidrográficas ir ao encontro da sociedade, não do setor produtivo. E aí a universidade tem dificuldade de enfrentar o setor produtivo, né? Porque ela é aliada a ele, né? Mais do que a sociedade. Né? E a segunda questão, Graça, é também uma questão estrutural. Não sei o que aconteceu, ou talvez sei, logo depois da democratização do país, houve uma fragmentação enorme do território com a emergência de milhares de municípios pequenos, cada um com 5.000 pessoas, 3.000 pessoas. A maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, eles têm menos de 10.000 pessoas. Assim, a maioria, 3.000, 2.000, controlados por, né, pequenos coronéis locais, familiares que controlam, compram votos. Né? É uma estrutura completamente arcaica. Nós não conseguimos fazer mais gestão territorial, Tereza Albano. Não conseguimos mais. Tamanha fragmentação acompanhada do desmantelamento do Estado. Então, as bacias hidrográficas, realmente, Graça, elas ficam como um pendã. Por isso que eu acho fabuloso essa exigência. Elas ficam como um pendã porque elas questionam, ao mesmo tempo, a dificuldade da universidade de fazer aliança com a sociedade e questionam, né, a dificuldade da estrutura municipal e estadual de fazer gestão do território, né, que seria, então, o lugar das bacias hidrográficas. Então, eu acho que é importante, afinal, nosso meio século, um pouquinho mais de meio século de experiência, é a experiência que detonou as coisas. A ciência não produziu as leis ambientais, e nem os técnicos, nem as agências de controle. Quem produziu isso foi a sociedade, através da luta ambiental. Então é bom lembrar que em 71 surge a GAPAM, em 75 surge a primeira Secretaria de Meio Ambiente Municipal do Brasil. E logo depois surge o primeiro órgão estadual, que era a comissão. Né? E aí vão surgindo coisas. E a GAPAM, desde o início do CONRIRGS, que é onde eu conheci o Graça a primeira vez, eu era substituto do Zeno Simon, entendeu? Nós estávamos muito antes das leis das águas, nós estávamos no Conselho de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul, que é pioneiro no Brasil também. E isso é fruto de uma incapacidade da sociedade. O Rualdo disse, e eu vou até fazer uma divisão, porque às vezes a gente, quando mistura tudo, eu diria que o lado técnico da universidade está sentado no colo das indústrias e tudo mais. Não é a universidade toda. Né? A biologia no passado não estava, as humanas não estão até hoje. Mas o lado técnico, que é o lado que a sociedade reconhece como capaz de resolver os problemas, ele, né, são as engenharias, são as medicinas, são o direito e tal. Esse lado técnico da universidade, que poderia ser escola técnica, nem precisava ser universidade, ele está completamente relacionado e a serviço de um sistema que está falindo, porque o caminho que nós tomamos não está funcionando. Está todo mundo doente, a gente pode notar, não precisa um trabalho estatístico sobre isso. Tá? Se vê. Agora, então, o que eu acho é que nós temos uma sociedade que foi empobrecendo em poder, estamos cada vez mais distantes dos nossos representantes, que são nossos representantes, nossos empregados. Não tem nada de errado ser empregado, mas nós escolhemos eles, nós pagamos o salário deles. Portanto, eles têm que servir. E não nos servem. A gente elege e eles trabalham 4 anos para outros interesses que não são os nossos. Geralmente contrários e relacionados aos interesses pessoais. Às vezes não são corruptos, mas trabalham contra o nosso interesse, que não é a função deles. Né? Às vezes são sérios, às vezes não são, mas a verdade é essa. Então, eu diria o seguinte, nós estamos no momento, desde que, simbolicamente, a destruição do Código Florestal, no 2013,
para cá, os 54 anos de legislação ambiental que nós conquistamos estão desabando. Não é brincadeira, quando ele falou de passar a boiada, já estava passando e está desabando. Então, por isso que eu até complemento dizendo que hoje o menos relevante é categorização do Guaíba, por exemplo, o mais relevante é a proteção máxima, fluxo d'água. Por que a proteção máxima? Porque a proteção máxima hoje, se nós discutirmos, ela vai diminuir. Vocês estão me entendendo? Qualquer lei ambiental que a gente quiser avançar, com uma lei... Aí eu estou respondendo os recursos hídricos agora. Se a gente mexer nos recursos hídricos, ela vai voltar atrás. Porque boi, bala e Bíblia, no pior dos sentidos, dominam os nossos legislativos nacionais. Então, se tu mexer em qualquer lei, ela vai piorar. Então, é o momento de usar o que temos o mais silenciosamente possível e tocando. Eu acho que o ideal realmente, já que a lei tem que ser sempre mais restritiva, quanto menor, né, estadual, municipal, ela só pode ser mais restritiva, ela não pode ser mais liberal. Sim, que o Rio Grande do Sul construísse, como já construímos tantas leis pioneiras no Brasil, agrotóxico, Código Ambiental, construísse leis restritivas para o nosso sistema litorâneo de águas. Isso seria maravilhoso. Mas eu diria que se hoje a gente for mexer, porque lá, ainda mais no norte do estado, no litoral norte, há anos a especulação imobiliária está discutindo com os arrozeiros. Só que quando ela bate, o que era uma quadra de arroz vira muitos terrenos. Então, é para pior a mudança. Então, nós precisamos guardar força. Eu acho que nós precisamos realmente nos unir como sociedade, buscar, deixar dessa discussão que nós estamos sendo divididos para ser controlados, como toda estratégia de guerra. Nós temos que buscar a essencialidade, que é a proteção da vida toda, não só a nossa, mas a vida, a qualidade da vida, e nós temos que nos unir como população e impor aos partidos que nós queremos isso. Porque hoje está havendo um trabalho majoritariamente contrário aos nossos interesses. Então, é um momento de união, de reflexão e de retomar o poder. E retomar o planejamento, né, Graça? Porque planejamento é uma coisa que se faz para médio e longo prazo, não é a troco que a China está dando de relho, por exemplo, nos Estados Unidos, porque eles planejam. Os Estados Unidos é livre iniciativa. Cada 1000 empresas que vai, daqui a um ano uma quebra. As chinesas dizem, tem isso, abre uma aqui, uma ali, e todas ganham. Entendeu? Planejamento é a coisa mais simples. A gente que vem da área de planejamento sabe, só que tem que ser cumprido. O Brasil adora fazer planejamento para botar em instante. Né? Veja-se o que fizemos com a própria Metroplan, por exemplo. Né? Planejamento para instante, quase nunca foi executado. Quando foi executado foi um sucesso. E agora está sendo apagado da história. Porque é isso que nós estamos fazendo, estamos apagando o planejamento, nunca criamos agência, e o Rio Grande do Sul foi pioneiro, né, Graça? Só que hoje São Paulo, vejam só, São Paulo está aplicando melhor a lei das águas que nós. O Rio Grande do Sul foi pioneiro através dos técnicos, isso. Muito mais sim. do que das pessoas da sociedade. Toda a vida, sempre. Sim. Quem mais fez? Não. Grande quantidade de técnicos de vários órgãos do Estado. Não, junto com outras pessoas. Evidente. Mas ninguém está dizendo que não fez. Eu disse. Não. Eu estou dizendo que o que eu disse, nota bem, os órgãos ambientais surgiram pela pressão social, né? E casualmente o Conrirgs não é exatamente o caso. Também é, mas não é exatamente o caso. O trabalho técnico está aí, o trabalho científico está aí. O problema é que ele não tem força sem a sociedade. Não, a população consciente de que quer qualidade de vida, que quer uma água limpa, que quer uma água barata, para isso tem que ser pública, sabe? Porque, então, são coisas que a gente tem que debater e dizer, bom, faz sentido, vamos lutar por isso, né? Nós estamos com a coisa mais qualificada do Brasil, talvez, em termos de município, que é o DEMAI, à beira de ser entregue para especulação, virar um negócio a nossa água. Num momento que a água está ficando uma coisa impressionante, significa que nós vamos pagar mais e ter uma água pior.
Que no demais a gente pode bater, a gente cobra, sempre cobrou, né? Agora bater numa privada vai ser, engaveta ali. Então, é outra coisa. Então é complicado. Bom, agora a última pergunta, certo? Nós vamos aqui Não, é só para reforçar essa questão da articulação da sociedade civil, né? Porque, por exemplo, na China o Estado é forte e é por isso que funciona, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe, que eu acho que, aliás, isso é uma questão bem contemporânea, nossa, no momento difícil que nós estamos vendo no Brasil, para 26, se a sociedade não se organizar, nós estamos ferrados. Bom, mas o que eu quero falar não é isso. Quando foi discutido a questão do lago, do rio, do Guaíba, eu vou dar uma contribuição aqui do meu netinho, a Tereza vai rir de mim, a Tereza Albano, que ele está discutindo na escola, estudando Porto Alegre, né, se o Guaíba é lago ou rio. Aí eu disse, ficamos conversando, ele disse, não, vovó, não é lago nem rio. Guaíba é o encontro das águas. Por quê? Porque Guaíba, parece que na língua indígena, é encontro das águas, né? Então, é só uma brincadeira isso, né? Mas a pergunta que eu quero fazer, que eu, como população, com essa enchente toda que tem, eu escuto, assim, a gente acompanha muito, eu te escuto vocês todos, mas o que eu tenho escutado é que, assim, ó, essa enchente toda que aconteceu aqui agora, no Rio Grande do Sul, e para nós, assim, que coisa horrorosa, né? O que eu, assim, escuto é que é possível acontecer novamente, que nós estamos na rota desses rios voadores. Eu pergunto, isso realmente é um fato? Essa possibilidade de acontecer de novo? Nós estamos nessa rota mesmo? E quando que pode acontecer de novo? Daqui a 3 meses, 10 anos ou 50 anos? Essa é uma dúvida que eu tenho, assim, pessoal. É uma linda dúvida. É uma linda dúvida. Uma das diferenças entre a enchente de 41 e a enchente de 24 é que a enchente de 41 não foi prevista. A de 24 foi prevista. Então, isso é a ciência. A ciência ela tem capacidade de modelar, ter previsões, porque nós trabalhamos com leis científicas, né? Tanto quanto a lei da gravidade, se eu soltar esse copo, pela lei da gravidade, ele vai cair. Então, essa é uma previsão, né? Se ele vai cair de fato, caiu, funciona a lei, né? Então, o que acontece? A cada grau centígrado de aumento da temperatura média da superfície do planeta, a atmosfera ela é capaz de guardar 11% a mais de vapor d'água. Ora, a chuva resulta da quantidade de vapor d'água existente na atmosfera. Então, se essa atmosfera nossa, esse sistema meteorológico nosso, ele tiver 11% a mais, o que não é pouco, né, Grazi? Porque estamos falando de uma coisa gigantesca, né? A quantidade de chuva poderá ser muito maior, né? Então, o que determina a intensidade dessas chuvas é a capacidade da atmosfera absorver mais vapor d'água, né? E esse vapor ele é mais produzido quanto mais quente for. Então, olha que situação, né? Sim, e ao mesmo tempo, a configuração geográfica do Rio Grande do Sul ela é muito crítica. Nós estamos bem no paralelo 30, é quando descende a célula de Ferrel, né? Então, estamos num local muito crítico do planeta do ponto de vista, né, dos distúrbios meteorológicos. Então, nós temos o encontro esse de 24, né, foi o encontro da frente fria com um centro de alta pressão e o corredor de umidade no meio. Como o centro de alta pressão ficou fixo, né, esse corredor de umidade ficou fixo também, ele não se moveu. Então, foi como abrir todas as comportas do céu. Choveu 5 dias e 800 milímetros. Né? Tem a ver com desmatamento também aqui? O bioma mais atingido. Bom, aí entra um outro fator. Então, uma coisa é 800 milímetros cair no Oceano Atlântico. Nem ficamos sabendo, né? Isso só os meteorologistas ficam sabendo. Agora, quando 800 milímetros caem num território,
né, o modo de ocupação desse território poderá aumentar o impacto ou diminuir. No caso do Rio Grande do Sul, como os ecossistemas foram muito destruídos pelo plantio de soja, né, isso diminui a quantidade de água que infiltra, aumenta, então, a velocidade de escoamento, aumenta o volume, né, e as águas se acumulam muito rapidamente nas baixadas aqui da região metropolitana. Então, sim, o modo como ocupamos o solo, né, ele é muito importante. Disseram-me já alguns colegas meus até, Graci, né? Não, mas isso não tem importância porque choveu demais. Não, peraí. Né? Vejam vocês que o sistema de proteção contra a inundação de Porto Alegre, um dos mais robustos das Américas, né? Ele é super robusto, muito interessante, tem 6 metros. Né? A água alcançou, em 24, 5 metros e 37 centímetros. Né? Ou seja, faltou algo como 60 centímetros para sobrepassar os diques, né? E não ultrapassou. Poderá vir uma chuva que poderá ultrapassar. Agora, esses 60 centímetros nós podemos gerenciar com o uso do solo. Agradecendo a Zorávia, primeiramente, por esse belíssimo reencontro e encontro de tantos, e agradecendo ao Roá, ao Menegá e ao Milanês e a todos que estiveram aqui presentes. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Boa noite.